Capítulo 2. O tempo passado no deserto. Foi assim que demos meia volta e partimos novamente para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, exatamente como Javé me ordenara. E durante muitos anos andamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor falou comigo: já rodeastes bastante esta montanha. Dirigi-vos agora para o norte. Ordena ao povo: vós estáis passando pelo território dos vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Eles vos temem, de modo que deveis ter muito cuidado. Não os provoqueis, pois nada vos darei da terra deles, nem sequer o espaço de um pé do seu território, porquanto foi a Esaú que eu dei a posse dos montes de Seir. Comprareis deles o alimento para comer e a água para beber. A preço de prata pagareis a eles. Pois o Eterno, teu Deus, vos tem abençoado em todo o trabalho da vossa mão. Ele acompanhou a vossa caminhada por este imenso deserto. Eis que durante 40 anos, Javé, teu Deus, tem estado convosco, e absolutamente nada vos tem faltado. Assim, portanto, cruzamos o território dos nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e passamos pelo caminho da Arabá, da planície de Elate e Ezion-Geber. Retornamos e seguimos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor falou comigo: não molestes os moabitas, e não os provoques à guerra, pois nada vos darei da terra que pertence a eles. Eu dei a região de Ar como propriedade aos descendentes de Ló. Antigamente os Emins habitavam nessas terras. Era um povo forte, numeroso, homens altos como os gigantes Enaquins. Assim como os Enaquins, os Emins também eram considerados Refaíns, raça de gigantes. Os moabitas, no entanto, chamam-nos de Emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os extinguiram e se estabeleceram no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra que Javé lhe dera. Agora, levantai vosso acampamento e atravessai o vale de Zered. E assim, atravessamos o vale e o ribeiro de Zered. Transcorreram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades-Barneia e a nossa travessia do ribeiro de Zered, período no qual ocorreu o que o Senhor nos havia prevenido com juramento. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade de servir ao exército na guerra. A mão de Javé estava contra eles, eliminando-os do acampamento até a sua completa destruição. Quando todos os homens capacitados para a guerra foram eliminados do meio do povo pela morte, o Senhor falou comigo: hoje estás atravessando o território de Moabe, pela região de Ar, e te aproximas da fronteira dos Amonitas. Não sejais hostis a eles, pois não vos darei parte alguma da terra que pertence aos Amonitas, porquanto eu entreguei essas terras aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra de gigantes, os Refaíns, que ali habitaram na antiguidade. Os Amonitas os chamavam de Zanzumins. Haviam muitos deles, e eram altos, fortes, como os Enaquins. O Senhor extinguiu os Zanzumins, e os Amonitas ocuparam a região e se estabeleceram ali. O Senhor fez o mesmo em benefício dos filhos de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram, e passaram a habitar aquelas terras até este dia. Semelhante fato ocorreu aos Aveus, que habitavam em povoados próximos de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Os Caftoritas, vindos de Gaftor, a ilha de Creta, os aniquilaram e passaram a morar na cidade deles. A vitória sobre o rei de Hesbom. Vamos, levantai vosso acampamento e atravessai o ribeiro de Arnon. Eis que entrego em tuas mãos o amorreu Sihon, Seom, rei de Hesbom, com sua terra. Começa, pois, a conquista. Entra imediatamente em guerra contra ele. A partir de hoje,
Começo a espalhar o terror e o medo de ti em meio aos povos que existem sob o céu. Eles ouvirão a tua fama, tremerão de medo diante de ti e desfalecerão. Então, do deserto de Quedemote, enviei mensagens a Seom, rei de Hesbom, oferecendo paz e solicitando: deixa-nos passar pela tua terra. Seguiremos somente pela estrada principal. Não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Quanto ao alimento que necessitamos, tu nos venderás por preço em prata tanto a comida que comermos como toda a água que bebermos. Tão somente permita-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que moram na região de Ar. Assim chegaremos ao Jordão, e, atravessando-o, adentraremos à terra que Javé, nosso Deus, nos dá por herança. Contudo, Seom, rei de Hesbom, não permitiu-nos passar por suas terras, pois o Eterno, teu Deus, lhe endureceu o espírito e lhe obstinou o coração, para o entregar na tua mão, como hoje ficou notório. Então Javé, o Senhor, falou comigo: eis que já comecei a entregar-te Seom, juntamente com toda a sua terra. Começa, pois, a conquista para tomar posse das terras dele. Assim, Seom saiu ao nosso encontro com todo o seu exército para batalhar em Jaza. Entretanto, o Senhor, nosso Deus, no-lo entregou, e nós o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu povo. Naquela época, apossamo-nos de todas as suas cidades e os aniquilamos por completo, como anátema, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar um só sobrevivente. Contudo, ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades, tudo como despojo de guerra. Desde Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale até Gileade, não houve cidade inexpugnável, fortificada com muros altos demais para nós. Javé, nosso Deus, nos-las entregou todas. Somente a terra dos Amonitas não te aproximaste, isto é, de toda a área do vale do Jaboque e as cidades da região montanhosa e de tudo o que Javé, o Senhor, nos tinha proibido.